Caminhando com Cristo, nossa reflexão, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Esse capítulo é muito interessante, tá? Inclusive, ele esclarece sobre a vinda de Jesus, o que acontece na morte, tá? E ele diz assim, uma vida agradável a Deus. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. E no verso 13 em diante, ele fala da vinda do Senhor, tá? Na realidade, quem levou essa carta para os Tessalônicos, né? O pessoal lá de Tessalonicenses, era os Tessalonicenses, né? Melhor dizendo, foi Timóteo, tá? E eles tinham uma dúvida muito grande, estavam morrendo pessoas que eles consideravam santos, pessoas que estavam aguardando a vinda do Senhor, eles estavam então perdendo a fé. E Paulo manda essa explicação. Não quero, porém, que sejais ignorantes, olha o termo que ele usa, irmãos, acerca dos que dormem. Quem que dorme? Os que morreram. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E ele vai explicar aqui. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós vamos depois encontrar com Jesus, depois do que os salvos que estão dormindo, ou seja, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, e a Bíblia diz isso em vários pontos, né? Que os mortos nada sabem e que os mortos salvos ressuscitarão primeiro, né? Então, a morte, ele equipara aqui na Bíblia, nós já tratamos disso em outros temas, né? É um sono profundo, né? Eclesiastes diz isso, os mortos nada sabem, né? Isso faz a diferença em termos uma alma ou sermos uma alma. Nós somos uma alma vivente, né? Então, a última trombeta, quando Cristo vier para reunir para si aqueles que têm sido fiéis, ressoará a última trombeta e toda a terra a ouvirá, desde os cumes das mais altas montanhas até os mais baixos recantos das minas mais profundas. Os justos mortos ouvirão o som da trombeta e sairão de suas sepulturas para serem vestidos de imortalidade e encontrarem seu Senhor. Detalhe, Jesus não altera o caráter em sua vinda. Se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos na terra. É exatamente isso. O nosso caráter não vai ser alterado. Então, nós temos que trabalhar na evolução do nosso caráter. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. Daí nós devemos orar a Deus, pedir misericórdia, né? Para que Ele possa nos dar força também, para que possamos mudar os nossos caráteres, as nossas falhas, enfim, que são tantas, né? E repetitivas. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Olha que grave. A nossa vida diária determina o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo, por nós mesmos nós não conseguimos, e formar um caráter simétrico nesse período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto.
Muito interessante, né? Então, é um capítulo muito interessante que ele esclarece, ajuda a esclarecer o que acontece com a morte, né? Então, o sujeito morreu, ele não vai para o purgatório, né? Aliás, acho que o purgatório foi eliminado, né? Ele não vai para o purgatório, não vai para o céu, não vai para o inferno. Tem isso. O sujeito morreu, vai descansar no pó da terra. Está lá desde Gênesis falando sobre isso, né? Então, os mortos nada sabem, está lá em Eclesiastes, né? A morte é equiparada a um sono profundo, quando Jesus fala, Lázaro não morreu, Lázaro dorme, né? É um sono, tá? Como se você tivesse tomado aí 20 comprimidos de Lexotan e apagado. Não sabe quando acordar o que houve, né? Só que você vai acordar meio grogue, possivelmente, e se sobreviver, né? E pronto. Mas o fato é isso, você nada sabe. E vai ser um piscar de olhos, tá? Então, cuidemos do nosso caráter. E como é que conseguimos isso? Pedindo a Deus, porque Cristo, justiça nossa. Amém?